Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Focinho Cast, o seu programa sobre o mundo pet. Eu sou o Matheus, fotógrafo, designer e produtor multimídia. Eu sou a Luísa, jornalista, produtora de vídeos e diretora-geral da Focinho na Tigela, uma empresa que produz alimentação natural para pets aqui em Porto Alegre. Aproveita e nos siga lá no Instagram, @Focinho na Tigela, para acompanhar nosso conteúdo. A equipe da Focinho é bem maior. Outro dia a gente apresenta para vocês com mais calma os outros integrantes. Mas então, eu e o Matheus somos os responsáveis por conduzir o marketing e a criação de conteúdo aqui da Focinho. Então a gente está muito feliz de compartilhar conhecimentos e criar conteúdos, principalmente com a criação desse novo programa. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esse projeto novo, né? O que é o Focinho Cast. Quem acompanha a gente no Instagram lá já sabe que a gente produz bastante conteúdo ligado aos cãezinhos, não só alimentação natural, mas diversas outras questões. Mas agora com o Focinho Cast nós queremos ampliar essa rede aí e produzir conteúdo de qualidade sobre o mundo pet em geral, né? Exatamente. Então aqui nós vamos falar sobre alimentação natural, é claro, assunto super importante, mas também vamos abordar aspectos, né, que englobem o mundo dos gatos e dos dogs de modo geral, de modo mais amplo, para poder então criar uma grande rede de conhecimentos e de contatos, né, sobre o mundo pet. Esse é o nosso objetivo. Então, ao longo dos episódios aqui do Focinho Cast, nós vamos trazer convidados no programa para falar de diversos assuntos. Então, vamos convidar veterinários, empreendedores, marcas, lojistas, adestradores, enfim, diversas pessoas para vir aqui bater um papo com a gente de uma maneira bem descontraída, mas trazendo também conteúdo de qualidade, né? Cada episódio do Focinho Cast vai estar disponível então no Spotify para quem gosta de acompanhar por áudio e também no YouTube para quem quiser ver no formato de vídeo, né? E se você quiser seguir a gente lá no Instagram, @Focinho na Tigela, você também vai ver alguns trechos e cortes de alguns momentos específicos ao longo de vários episódios e programas. Vamos lá então começar o primeiro episódio do nosso Focinho Cast. Hoje nós vamos falar então sobre os cuidados com os pets no frio, né? Está começando o inverno agora, as temperaturas já estão caindo. Então primeiro nós vamos falar como identificar se os pets, os cães, os gatos, enfim, possam estar com frio, possam estar desconfortáveis por causa da temperatura baixa. E depois nós vamos dar dicas de como manter eles aquecidos também, né? Exatamente. E você até pode perguntar, mas eu não moro numa região que faz frio, né? Então eu nem preciso saber disso. Não, calma, acompanha aí, fica com a gente até o final. A gente vai trazer dicas bem legais, né? E aí, inclusive, isso vai valer também caso um dia tu vá viajar para alguma região mais fria, de férias, ou precise, né, mudar de estado, nunca se sabe. Ou até queira compartilhar com algum amigo, enfim, familiar, nunca é demais, né? Isso aí. Aproveita e comenta aqui pra gente de qual cidade você está acompanhando a gente. Deixa aqui nos comentários. Temperatura em Porto Alegre? Eu acho que tá uns 10 hoje. A temperatura em Porto Alegre é de 9 graus. Nossa, tá frio, hein? E a pergunta que não quer calar. Os pets sentem frio da mesma forma que nós, humanos? Não, eles não sentem frio da mesma forma que nós, mas sim, né? Dependendo da temperatura, eles podem sim começar a sentir frio. Tem vários fatores que interferem nisso, né? O primeiro deles é a temperatura corporal dos próprios pets, né? Cães e gatos, por exemplo, eles têm uma temperatura em torno de 38, um pouco mais que 39 graus. Então eles são mais quentinhos e um frio que para nós já parece intenso, para eles está mais administrável. Mas tem que se cuidar disso, claro. E outros fatores que também interferem é a pelagem, né? Uma pelagem mais densa ou mais curta vai fazer ele sentir mais ou menos frio. E também as camadas de gordura, o quanto ele tem de gordura no corpo também, né? E justamente por isso, né, uma temperatura que para um dog é de boa, é tranquila, para outro já pode ser bem desconfortável, né? Porque depende do porte, enfim, das condições ali do pelo, da camada de gordura, né? E aí, assim, a gente tem raças, né, que estão muito acostumadas a frio intensos, né? Por exemplo, o Akita, que vem do Japão, lá daquelas montanhas cheias de neves, né? O Husky siberiano, ou então o Samoyedo, né, que também veio da Sibéria do Norte, e antigamente ele era utilizado para puxar trenós, né, enfim. Então, raças assim, né, que tem muito pelo, né, um porte bem grande, um Malamute do Alasca, que é imenso, né, veio do Alasca, bem como o nome já diz. E, enfim, né, eles estão acostumados justamente e são bem resistentes ao frio, né. Isso, até a questão desses todos que tu disse, por exemplo, eles todos têm pelagem bem densa, a gente pode ver. E o inverso vai interferir muito, claro. Então, cães que têm uma pelagem curta, eles sentem mais frio, então temos que estar mais atentos. E também cães mais magros, ou seja, cães que têm uma quantidade de gordura corporal menor.
Da mesma forma que cães pequenos, a tendência é eles sentirem mais frio. E por fim, óbvio, os filhotes também, né? Filhotes costumam ser sensíveis também ao frio. E também tem aqueles gatos, né? Aquela raça que não tem pelo ou tem muito pouco pelo, né? Como o Sphynx. Esse é um exemplo bem importante, assim, pra gente se atentar, né? Principalmente no inverno. Bom, falando um pouco mais sobre a questão da idade, como ela interfere na sensação de frio dos pets, né? Nós falamos antes que os filhotes são mais sensíveis ao frio, sim, e também os cães idosos, né? Tanto os filhotes quanto os cães idosos, eles podem ter quedas bruscas de temperatura e por isso sentir mais frio, temos que estar mais atentos, né? E no caso dos filhotes bem novinhos, eles ainda não têm bem desenvolvido o sistema de termorregulação do corpo, né? Então, por isso, eles são mais sensíveis ao frio, né? Exatamente. E aí, no caso dos idosos, né, o grande problema, assim, é que o metabolismo deles já não é tão rápido, né, é um pouco mais lento e isso tudo, né, vai impactar na questão da sensação térmica que ele tá sentindo, né. E aí, a outra questão também, super importante, é que eles podem ter dores articulares, né, então isso também é uma questão, na verdade, para ser acompanhada com o médico veterinário, caso seja a situação que o teu doguinho esteja passando. E isso tu falou, por exemplo, de dores articulares, né? Nós estamos falando aqui em geral de regras, ou seja, a tendência é que filhotes sejam mais sensíveis, a tendência é que os idosos também sejam, mas nós temos que lembrar também que independente da idade, pets que têm algum problema específico, algum problema de saúde, enfim, eles também podem ser mais sensíveis ao frio e por isso os tutores têm que estar mais atentos, né? Se você sabe que o seu pet ele tem um problema específico, é importante trabalhar isso e conversar isso com o veterinário também, né? Exatamente, principalmente se ele tem alguma questão, né, que faça com que ele tenha a imunidade debilitada, né? Isso vai impactar diretamente. Mas então, nós tutores temos que estar atentos aos sinais que o pet possa estar dando de que ele está passando frio. Obviamente ele não vai falar isso pra gente, então nós temos que ficar bem ligados nisso. Vários sinais podem indicar isso, então algum deles que nós vamos falar agora, o primeiro que me recordo, o mais óbvio até, é a questão de tremer, da mesma forma que nós humanos a gente fica tremendo quando está com muito frio, os pets também demonstram dessa maneira, mas na verdade mais os cães, né? Porque os gatos, dificilmente o gato vai tremer mesmo quando ele está com muito frio, mas no caso dos cães é bem comum e ele é o primeiro sinal e imagino eu que o mais evidente até, né? Exatamente, e também tem o fato de que os cães, eles tremem quando eles estão com medo, ou quando eles ficam muito felizes, né, com a chegada ali do dono, ou de alguma visita, né, e eles costumam fazer festa e às vezes até se tremer. Então, não necessariamente, todas as vezes que ele tá ali, né, muito feliz se tremendo, quer dizer que ele tá com frio. Pode ser outra coisa. Mas um outro sinal que os pets em geral demonstram por estarem com frio é dormir muito, então a letargia, ficar muito tempo parado, uma coisa fora do comum. Claro que gatos dormem mais que cães, tem todas essas questões, mas os tutores conhecendo o pet, sabendo qual é a rotina dele, quão ativo ele é importante estar atento a isso e perceber que se ele está dormindo mais que o normal, pode ser um sinal de que ele está com muito frio. Ou também se ele costuma ficar enrolado em uma posição fetal ali, em forma de círculo para proteger os órgãos, manter mais aquecido, também é um sinal de que ele pode estar com frio, né? E aí a gente tem que cuidar também. Alguns casos de quando o cão tá agitado, assim, para além do normal, sem motivo algum, né? Não tem nenhuma visita chegando, o dono já tá em casa, tá tudo certo, e ele tá ali muito afoito, fora do horário, talvez ele esteja justamente fazendo isso para tentar se aquecer, né? Então, a agitação, né, ao contrário aí da letargia, ela também pode, nesse caso de frios intensos, ser um sinal de alerta aí pro tutor. Mas que nem a gente, né? Se a gente tá com frio, por exemplo, na rua, exposto ao vento, você tá ali e começa a se mexer, tentando se aquecer, então é um esforço de tentar fazer o corpo ficar mais quente para passar o frio, né? Um esforço até inconsciente, digamos. E se o pet também tá se escondendo muito, ficando embaixo de móveis, embaixo da cama, até debaixo das cobertas, algo assim, pode ser também um sinal de que ele tá com frio, né? Ele tá buscando um lugar mais fechado e que pareça mais aquecido para ele, né? Outro ponto importante. Mas então vamos dar uma dica final aí pro pessoal conseguir saber mais facilmente se o pet está com frio ou não, tocar na orelha ou no focinho e ver se está gelado. Claro que os cães têm focinho gelado, a gente sabe, mas se ele está mais do que o comum, mais do que aparenta, possivelmente ele está com frio, ou se o focinho está muito ressecado também, né? Porque normalmente os cães têm um focinho mais úmido e tal, então se eu toco ali e vejo que está gelado e está ressecado, provavelmente ele está com frio. E a partir de qual temperatura a gente tem que se preocupar? Já que a gente já falou aqui antes, né, ali no começo, que eles não sentem frio da mesma forma que a gente. Bom, quando faz uns 15 graus, né, desce um pouco, sei lá, a temperatura, nós humanos já botamos casaco, enfim, tem gente que até bota touca, né, depende muito da pessoa. Só que os cãezinhos são um pouco diferentes, né, os gatos também. E aí, então, tem um estudo muito legal
de uma universidade dos Estados Unidos, mais especificamente de Massachusetts, que mostra como os cães reagem ao frio, né? Então, eles mostram, tem uma tabela bem legal, que inclusive a gente vai compartilhar com vocês. É uma tabela que mostra por porte, né, de cão, pequeno, médio e grande, como é que eles se incomodam, né, com o frio, a partir de qual temperatura. No geral, eles estabelecem ali uma média que a gente tem que se atentar a partir dos 10 graus para baixo, né? Para cães grandes, enfim, eles têm mais resistência, né? Então não é com 10 graus que eles estão com frio, né? Mas ali essa tabela vai mostrar exatamente a variação e tudo mais, então dependendo da questão corporal, né? Do tamanho do bichinho, né? E claro, outras questões relativas aí ao pelo, bem como o Matheus já comentou, as camadas de gorduras também vão influenciar. Mas essa tabela aí, ela é bem interessante e vale pra gente se atentar. E o legal desse estudo é que ele permite que a gente consulte diretamente, né? Então eu tenho um cãozinho ali de determinado porte, eu vou lá, olho na tabela e vejo exatamente quantos graus seria aquele ponto que eu teria que me preocupar mais. A partir dessa temperatura, ele começaria a sentir frio, né? Mas se a gente quiser pensar numa regra mais geral aí que vale para todo mundo, para todos os portes, enfim, a partir desse estudo acho que dá para pensar em 10 graus, né? Pelo jeito, todo mundo que tem cão, se está a 10 graus ou menos na sua cidade, seria bom já começar a se preocupar com o bem-estar, ver se ele está aquecido e tudo mais, né? Exatamente. E aí, no caso aqui da nossa família, né? Nós temos 3 dogs. Um pequeno, um médio e um bem grande, né? O Bidu, a Bela e a Ruth. A Ruth, labradora, né? Maravilhosa. Ela é bem pesada, enfim, e tem bastante pelo. E assim, ela, de acordo com esse estudo, né? Só teria sinais de frio mais intensos, só sentiria mais frio a partir dos 4 graus, né? Mas o Bidu, talvez antes, né? Por ser um pouco menor. E também por ser mais magro, né? Pelo também mais curto, né? Isso, ele tem pelo mais curto, a Ruth já tem um pelo mais longo, enfim. Então isso tudo varia um pouco, e aí pra gente não ficar se preocupando, mas a Ruth só não tá com frio ainda quando chegou 10 graus, e o Bidu já tá com frio, é melhor a gente adotar isso que o Matheus falou, de 10 graus como uma base, né? Isso, até porque várias cidades do Brasil, em várias regiões aí, não é muito difícil chegar em 10 graus, né? Regiões mais quentes, claro, é bem raro, mas aqui no sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mesmo até algumas épocas em São Paulo, chega a temperaturas próximas ou até abaixo de 10 graus, né? Então não é tão incomum ter essa temperatura e a gente não achar que deveria ter tanto cuidado, né? Chegamos então agora às dicas de como aquecer o seu pet no frio, mas também de como proteger. E falando em proteção, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a vacina contra a gripe, né? Que ela é anual e ela vale tanto para cães como para gatos, né? A gripe canina não é a mesma, né? Nem a felina da gripe dos humanos. Então a gente não vai pegar a gripe deles, nem passar a nossa gripe para eles. Mas é importante que a gente leve ao vet, consulte, veja se está em dia, né, a vacinação, né? Assim como os cães só passam para os cães, né? Eles não têm também risco de passar para gatos, né? Mas enfim, é importante que a gente se atente aí a essas questões. Se você é tutor de um pet, tem a carteirinha de vacinação lá, possivelmente você faz o reforço, faz a nova dosagem uma vez por ano. Uma das vacinas que está inclusa é justamente a vacina para gripe, né? Então ela está naquelas vacinas que frequentemente são dados aos animais. É normal já vacinar eles para gripe, então não é uma vacina nova, não é nada que começou agora, já faz parte da proteção e dos cuidados dos animais dar a vacina para gripe, né? Porque também da mesma forma que nós humanos, a Luísa comentou, gripe canina, felina, enfim, é uma doença bem comum, é fácil de se pegar, né, de se infectar, então por isso facilmente se protege eles com a vacina, né? Então daí a importância. Outro cuidado que a gente pode ter é justamente pensar em realmente proteger eles da exposição, né? Então, principalmente para quem tem pet que fica em lugar aberto, que não fica dentro de casa. Então, por exemplo, quem tem cão que fica no jardim, fica no pátio, enfim, fica fora de casa. Se ele estiver exposto ao frio, à chuva, ao vento, enfim, naturalmente ele vai sentir muito mais frio e também vai ficar mais exposto à doença. Então uma maneira e a dica que a gente dá para proteger eles é pensar num abrigo mesmo, pensar numa casinha ou também colocar dentro ali cobertores, edredons, panos, enfim, algo que faça algo com uma caminha para ele, né? Então deixar ele protegido do vento e da chuva e também propiciar uma maneira de ele ficar realmente aquecido ali dentro. E também além da própria questão que tu falou aí, né, dos edredons, né, a gente
gente pode ir direto pra roupinha. As roupinhas pets são uma ótima pedida, né, nesse caso, né? E tem pra gato, tem pra dog, tem pra cães e gatos de tudo que é tamanho, enfim, peso, idade. Então, é bem legal, né? E assim, só que a gente tem que cuidar pra não escolher uma roupa muito apertada, né? Porque daí o bichinho vai ficar desconfortável, daí daqui a pouco ele já não vai mais querer usar, e aí a gente já desiste e não quer mais. Mas é bom escolher para não apertar ali a região das axilas, né, do peito. É bom, né, que a gente cuide para que as costas fiquem cobertas. Então são cuidados importantes, né? Assim como manter bem higienizado para não trazer problemas, né? Risco de se infectar, enfim, com micro-organismos. Então é bom a gente ter todos esses cuidados aí em mente. E também dessa questão das roupinhas, é importante a gente pensar que se o pet não está acostumado ainda a usar roupinha, então digamos que você está ouvindo nosso programa aqui, se atenta a essa questão, eu vou começar agora, está frio, vou começar a colocar roupinha no meu pet. Se ele não está acostumado, é natural que ele vá ficar um pouco contrário a isso. Ele não vai gostar de usar roupinha, ele vai tentar tirar, ele vai se mexer, enfim, toda aquela questão. É natural isso, mas aí vai justamente um trabalho de ir adaptando aos poucos, ou pode colocar só na parte da noite, que é quando normalmente a temperatura cai mais, ou fazer um processo de usar alguns dias sim, uns não. Então, tudo isso faz parte, só que é importante também nos atentarmos ao que a Luísa falou antes, que se o cão está usando uma roupa desconfortável, talvez ele esteja dando sinais de desconforto por causa que a roupa está apertada, não é que ele não gosta de usar. Então a gente acha, é que ele não está acostumado, não tem problema, ele está sempre se mexendo, sempre tentando tirar a roupa, sempre reinando, digamos. Pode ser, na verdade, porque a roupa está desconfortável. Se a gente comprar uma roupa adequada ao tamanho dele, enfim, tudo mais, ele vai ficar mais tranquilo. Então a gente tem que facilitar essa adaptação, colocando uma roupinha que seja adequada ao corpo dele, né? Nesse sentido, uma boa dica é perguntar pros vendedores, enfim. Eu achei que ia dizer perguntar pro animalzinho, tá confortável, tá bom pra ti? Não custa, né, também. Vai que ele responde. Então, de repente, não custa perguntar para um lojista, enfim, para algum vendedor, alguém experiente, né, naquela pet shop que tu costuma frequentar, chegar e perguntar, olha, o meu dog não gostou muito dessa roupinha, tu tem outra para indicar? Eles certamente vão indicar outra coisa, né, tentar alternativas, porque esse mercado ele é muito grande, né, ele tem certamente muitas opções. Isso. E outro ponto legal é que o pessoal que trabalha em pet shop costuma também adorar pet, gosta muito, são bem pacientes também, né? Então, se você puder, já tem uma pet shop que frequenta, levar o pet junto lá na hora para ver se pode experimentar e realmente testando a roupinha, ver o que ele vai fazendo, enfim, não somente comprar e levar para casa para chegar em casa e ver que o pet não se adaptou tão bem. Se possível, vá na pet shop e fique experimentando lá mesmo, né? Exato. Inclusive, comenta aí qual é a pet shop que tu mais leva o teu pet, tanto para tomar banho, como então para comprar roupinhas. A próxima dica então de cuidado que a gente pode ter com nossos pets nessa época de mais frio é espaçar mais a frequência do banho, né? Principalmente para quem dá banho neles em casa, o banho é um momento que ele acaba ficando um pouco mais exposto, né? Mais vulnerável, porque fica com o corpo todo molhado, a temperatura está mais fria, então ele pode desenvolver até o risco de uma hipotermia, que é algo muito sério. Então é importante a gente não fazer isso com a mesma frequência de sempre, dá para espaçar um pouquinho mais. Além disso, cuidar muito com a questão da secagem também, né? Então é importante garantir que o pet ficou bem seco após o banho, porque se ele fica úmido, ele pode tanto desenvolver doenças de pele, enfim, todas essas questões. E também, como eu falei antes, se ele ficar com o corpo úmido, também ele vai estar exposto ao frio e pode desenvolver a própria hipotermia. Exatamente. E também, se a gente não quiser ter nenhum tipo de problema, a gente leva num local especializado, né? Onde tem profissionais, pet shops, que sabem muito bem cuidar dos nossos pets. E aí a gente fica tranquilo, livre de qualquer risco. A gente pode também trocar uma ideia com eles, dizer, o que tu acha? Como é que a gente pode marcar, né, os banhos e as tosas? E aí eles vão orientar ali, considerando também as diferenças do seu dog, né, idade, peso. Eles vão saber, né, considerando também a raça, o tipo de pelo, orientar o que é melhor a ser feito. Isso, perfeito. Então o banho ele é muito importante, claro, a gente tem que continuar mantendo isto. E estamos falando especificamente do banho, não inclui a tosse higiênica. A tosse higiênica tem que ser mantida, é muito importante para a saúde do pet, né? A próxima dica, então, é a gente repensar os passeios com nossos pets, né? A gente pode tentar, nessa época de mais frio, então, passear mais cedo, naqueles momentos que tem mais sol e, portanto, a temperatura está maior, ou também evitar passear em dias que estejam muito frio, principalmente com muito vento, né? Então, esperar ver se no dia seguinte já diminui, ou num horário que esteja um pouco mais ameno. Então, pensar essa questão do passeio ligada bastante à temperatura, né? Né? Até porque o vento, ele pode causar otite, né? E isso é péssimo, né?
E nisso sobre passeio, quem tem gato, não é raro a pessoa ter um gato em casa, mas deixar ele livre para passear. Ele consegue sair de casa, sair do apartamento e circular bastante, principalmente de noite, gatos são muito ativos de noite, né? Então eles circulam livremente e depois retornam ao lar, tudo bem tranquilo. Mas nessa época de frio, é bom estar um pouco mais atento a isso e tentar evitar que ele saia tanto, porque obviamente ele vai estar mais exposto a diversas questões da rua e uma delas é justamente o frio. Então tentar diminuir o tempo que ele fica na rua ou até ver a possibilidade de isso ser ainda mais raro e não sair mesmo, ou intercalar, enfim, aí cada tutor pensa melhor sobre isso. E a última dica, forneça uma alimentação de qualidade para o seu pet, né? Um pet bem alimentado, né? Com uma comida muito boa, muito bem produzida, o que acontece? Ele tem uma qualidade de vida muito melhor, mais bem-estar, a imunidade dele fica mais elevada e, portanto, ele fica mais resistente a doenças. E então é muito importante, né, que a gente se preocupe com isso. E a nossa alimentação natural, né, aqui da Focinho na Tigela, foi desenvolvida por uma Vet Nutri, né, o cardápio foi acompanhado por uma Vet Nutri, e isso é muito importante, né, para garantir que a comida tenha todos os nutrientes que os pets precisam, né, além de que ela seja equilibrada, enfim, né, todos os passos seguidos corretamente para garantir essa qualidade. E aí tem uma questão bem importante, né, que é sobre a água. A alimentação natural, ela tem em sua composição cerca de 70% de água, né? Ou seja, um monte. É um alimento super úmido, né? E nos dias frios, né, para os pets isso é ótimo, porque ele vai estar sendo ali hidratado de forma indireta. Isso no caso dos gatos, por exemplo, quem tem gato sabe que eles consomem muito menos água do que os cães, né? Pro gato e por conta própria atrás de água, ele tem que estar com muita sede, ou seja, um dia de muito calor, né? Tem que estar com muito calor. Então, fornecer, diferente de uma ração, que é um alimento mais seco, fornecer uma alimentação natural, que ela é mais úmida, como comentou, tem água junto, é uma maneira de fornecer hidratação, fornecer líquido para o gato indiretamente. Isso, claro, também vale para os cães de modo geral, mas é muito mais evidente até no caso dos gatos, né? E é por isso que nós, né, da Focinho na Tigela, sempre vamos bater nessa tecla aí da importância da alimentação natural, justamente porque ela é uma forma muito poderosa, muito eficaz de promover mais saúde para o teu pet, né? Enfim, através de um alimento super bem cuidado, né? Bem produzido, né? Então ele vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, bem-estar, e é isso tudo que a gente quer, né? Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Focinho Cast. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas, principalmente agora na época de frio. Se vocês tiverem ideias ou sugestões de outros temas, de outros episódios, podem mandar pra gente pelo Instagram. E se vocês têm amigos que são tutores, que têm cães, têm gatos, enfim, compartilhe esse episódio, manda pra eles, que certamente esse conteúdo também vai ser bastante útil lá pra eles, né? Com certeza. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo Focinho Cast. Até lá!